Completaram-se 4 anos desde que a Unesco inscreveu o canto alentejano nas listas de Património Cultural e Material da Humanidade. A Almada, concelho onde está radicada uma forte comunidade de naturais e descendentes de alentejanos, homenageou o cante. A cerimónia de abertura teve lugar no auditório da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica, com a presença de um conjunto de personalidades convidadas para a comissão de honra deste evento. O objetivo desta homenagem é dar visibilidade ao trabalho tentado a ser feito de salvaguarda do canto, nomeadamente levar a bom porto este projeto de salvaguarda do canto para nós é fundamental. Neste momento há mais respeito pelo canto. Há alguns anos via-se o canto um pouco como uma coisinha dos velhinhos que vão ali todos juntos a cantar e vão beber uns copinhos, portanto, e não era uma coisa, portanto, não era uma coisa quase indigna. Neste momento, portanto, houve uma certa dignificação. Nós fomos desafiados pelo grupo de trabalho do canto do Concelho de Almada para agarrar este projeto. Eu sou um fã do canto alentejano, até porque sou filho de um alentejano, portanto há uma forte tradição do Alentejo também na minha casa e, portanto, isso também acabou por me estimular também do ponto de vista pessoal. Depois, na nossa freguesia temos um conjunto, temos uma enorme comunidade de alentejanos também, portanto, pessoas que nasceram no Alentejo, alguns que já cá nasceram mas que são filhos de alentejano, que é o meu caso, e que também procuramos estimulá-los para este património, que hoje é um património cultural e material da humanidade, mas que é um património de todos, é um património da Almada, é um património do Alentejo, mas é um património de Portugal e da humanidade. A Junta de Freguesia faz parte do grupo de trabalho do canto alentejano no Concelho de Almada e desde que o canto foi reconhecido como Património Cultural da Humanidade, juntámos várias instituições, desde a Câmara Municipal, às juntas de freguesia, o SEDA, os grupos corais aqui do nosso concelho, constituindo este grupo que, por si, estabeleceu um conjunto de objetivos, nos quais, obviamente, que está esta iniciativa, neste modelo de colóquio, debate, com um espetáculo depois à noite, como também sempre com uma perspectiva do desenvolvimento de projetos junto das escolas, no qual se fizesse a divulgação do canto e, por sua vez, também a sua salvaguarda. E isso, passados estes anos, já esses projetos são uma realidade e o grupo continua sempre a trabalhar desta forma. De 2 em 2 anos, esta iniciativa, no intervalo, fazer uma iniciativa mais de rua, com mostra gastronómica, onde o canto também esteja naturalmente presente, os artesãos e todo um conjunto de outros domínios que a região do Alentejo nos dá. A homenagem ao canto alentejano se tem iniciado exatamente aqui hoje, no auditório da Junta de Freguesia da Charneca Sobreda, com esta sessão solene. Portanto, isso é um enorme orgulho para a Junta de Freguesia. É importante para a população e é naturalmente uma enorme satisfação e orgulho para esta Junta de Freguesia. Nós temos uma grande comunidade de pessoas de origem alentejana. Sabemos que houve muitos alentejanos que vieram aqui para a região de Lisboa e que se fixaram nesta margem porque era a bacia industrial. Depois é importante porque estas pessoas reconhecem as suas origens e têm um apego muito sentimental e familiar com o canto alentejano. O canto é o cantar da terra, é mesmo o cantar da terra, desta terra dura, desta terra seca, desta terra também generosa e desta terra que nos alimenta. E, portanto, o canto tem, de facto, este lado muito emocional, eu diria, não apenas dos amores pessoais, mas desta história que se carrega e desta ligação forte à terra que nos mantém a todos como o nosso bem mais precioso. A Almada é a porta do sul e, portanto, é normal que aqui em Almada se viva tão intensamente esta homenagem ao canto alentejano. O Grupo Juvenil de Canto Alentejano do Agrupamento de Escolas Francisco Simões, projeto piloto que na diáspora alentejana tem sido posto em prática com o objetivo da salvaguarda do canto alentejano em Almada. O nosso grupo infantil-juvenil, que foi criado no agrupamento de Escola Francisco Simões, tentamos socorrer dos municípios
para apoiar. Isso tem acontecido. Neste momento aguardamos o apoio do município para que as turmas, 6 turmas que estão a aguardar, portanto, iniciem as aulas. O ano passado tínhamos 6 turmas para começar, isso não aconteceu, mantiveram-se as 2 turmas que estavam a funcionar, enquanto a nível do Estado, a nível do Ministério da Educação, como dizia, não há essa estruturação para ter uma disciplina de opção de música tradicional, seria bom que conseguíssemos a nível dos municípios, portanto, inclusive haver protocolos que nos permitisse fazer este trabalho, porque o essencial, todo o trabalho que fazemos de divulgação é extremamente importante para dar visibilidade a este trabalho, mas o essencial aqui, para que se salvaguarde o canto, é que hajam crianças a cantar, é que hajam crianças a aprender, para que possam ou fundar novos grupos, ou ouvir, portanto, a restabelecer os grupos existentes. Desafiá-los para novos horizontes, é procurar que eles tenham capacidade de perceber o que é que foi o cante, do ponto de vista histórico, perceber qual foi o significado do cante e, se calhar, também trazerem um pouco do cante naquilo que é o seu cotidiano. É o estímulo que vamos deixar aos jovens, vamos procurar também com os diretores dos agrupamentos das escolas da Charneca de Caparica e da Sobreda, se calhar construímos aqui também, trazendo alguns jovens e financiando também que esses jovens aprendam a cantar, esta forma de cantar muito particular alentejo, que é o cante. Nunca ponham uma arte numa vitrine, isso é matá-la. Deixem o cante inovar, renovar-se, reinventar-se, modernizar-se, andar livremente ao ar, ao sol, à chuva, a revelar-se pela terra, e assim ele floresce. Deixem as nossas crianças brincarem com o cante. O que nós vimos há bocado também eram uns meninos com novas letras de cante, não é? E isso é o lado mais positivo de todos. É o canto ser apoderado, ser assumido por todos os que gostam deles, com a liberdade também de o trabalhar, como se trabalha a terra. A terra, aqueles que a trabalham, o canto, aqueles que o trabalham, que o inventam, que o sentem, que o cantam. Quando falamos da continuidade do cante, temos que falar na salvaguarda, que é o diploma que está em cima, o Unesco está atento a tudo isso, mas há uma transmissão que tem que ser feita, e essa transmissão tem que ser feita de quem sabe para os mais novos. A aprendizagem tem que ser, se há terras que as próprias terras são terras de cante e são as escolas de cante, onde não for assim, teremos que ter as escolas de outra forma, e o canto terá que ser ensinado, não aprendido ou aprendido como era em determinada altura. Mas esse testemunho eu penso que está a ser bem passado. A presença de um vasto número de personalidades convidadas formaram diversos painéis com o intuito de promover a salvaguarda e valorização desta expressão de cultura popular que é o cante. A inscrição do cante na lista de patrimónios imateriais da Unesco trouxe-nos para nós uma acrescida responsabilidade. Nesse sentido, ele tem que ter alguma evolução. No nosso concelho sempre houve tradição, tendo em conta que também somos dos concelhos com o maior número de alentejanos ou descendentes. O cante é uma arte com uma especificidade que provavelmente não tem paralelo em mais nenhuma expressão artística. Isto é talvez a única arte em que até as anomalias harmónicas são consentidas. E isto porque tem a ver com a origem, a emanação do canto. Se quiser, é muito fácil definir o cante, como a Unesco definiu. É um canto polifónico, cantado por grupos amadores, sem recurso a qualquer instrumento musical. Excelente. Mas de onde é que surgiu esta força que alguns chamam força telúrica e outros apelidam da voz do ventre da terra? Como é que isto surgiu? E a mim parece-me que sem nós compreendermos isto, não estaremos aptos a dar continuidade a esta arte. O canto alentejano tem evoluído na formação de vários grupos novos e na reestruturação também dos grupos antigos que se têm empenhado mais no cante. O canto no feminino, portanto, sempre se cantou. As mulheres sempre cantaram nos trabalhos, cantavam nas mondas, nas ceifas, cantavam nas igrejas, cantavam ao despique. Essa é que é a grande riqueza de todo este trabalho e a grande valorização que podemos fazer do canto, porque ele permite-nos, sem dúvida alguma, ter uma perspectiva de evolução e ao mesmo tempo de preservação daquilo que é mais autêntico.
E o canto, desde que não seja adulterado, tudo isso é possível. E, portanto, nestes debates, todos os painéis foram muito bem pensados, porque estabeleceram as várias dimensões que o canto tem. Tem desde a questão da salvaguarda do canto, a valorização do canto, o canto no feminino, em que temos aqui também professores universitários, estudiosos nestas áreas que nos estão a trazer as suas visões e a trazer as suas teses relativamente ao canto e àquilo que o canto foi e pode ser. E já percebemos aqui por este último debate que tudo isso é possível e, portanto, reafirmamos efetivamente a grande riqueza que o canto tem, porque naturalmente que o canto, quando surgiu, e há uma grande discussão, ainda hoje não sabemos quais a verdadeira origem do canto, mas sabemos que tem influências culturais diversas que passaram por aquela região. Tem uma influência muito significativa no campo religioso e depois nos tempos mais recentes temos a questão do trabalho e das várias lutas que foram travadas ao nível laboral e das próprias populações que acompanharam também a evolução do nosso próprio país. E tudo isso é muito interessante, não é por acaso que também emergem figuras muito significativas no Alentejo que fazem parte da história do nosso país, mas que sempre com um grande sentido coletivo. Havia um discurso antes da classificação, um discurso derrotista, retrógrado, um cante considerado de menos importância, muitas vezes maltratado até pelos próprios cantadores. E, de facto, esta classificação da Unesco, inscrevendo-o na lista do Património Cultural e Material da Humanidade, levou a que houvesse uma abordagem diferente. Se calhar não tanto pelos intérpretes, mas talvez por aqueles de fora que começaram a ver o canto de outra maneira. Começaram a perceber que nós tínhamos uma mais-valia, uma riqueza entre mãos, e a verdade é que depois desta classificação, e olhamos para a diáspora, Almada de facto está no pódio, se calhar na fila da frente, e percebeu-se que, tendo aqui nestas localidades, eu lembro-me que se calhar só para falar no Feijó e Laranjeiro, a freguesia tem mais alentejanos do que a cidade de Porto Alegre e a Almada tem mais alentejanos que a cidade de Évora, diz bem da aculturação que os alentejanos fizeram nesta terra ao sul do Tejo. A classificação trouxe uma alegria no discurso, trouxe um tratamento novo, uma abordagem diferente e o reconhecimento que era importante dar a uns homens que nunca souberam ser tratados e tratarem-se eles próprios como artistas, porque nunca souberam apresentar-se como tal, mas de facto, como disse, havia um tempo antes do canto e há um tempo depois do canto. O 27 de novembro de 2014 fez essa diferenciação. E que tem a ver com tudo isto. O canto, como todas as expressões artísticas, evoluem, não estão paradas no tempo, as condições em que ele foi criado e em que começou a desenvolver-se não são as mesmas, portanto, se há transformação social, se há transformação política, cultural, é normal que as manifestações que provêm de facto das comunidades, que têm outras condições e outras maneiras de viver e outras maneiras de estar, o próprio canto também ganhe essa evolução e que se transforme, sem contudo deixar de ter a autenticidade que tinha. Isso é muito interessante e é ver um caminho novo que está a levar o canto. E isso é bom, porque quer dizer que o canto não morre, o canto está vivo e está bem vivo. A notoriedade que o canto tem ganho tem garantido que muitas iniciativas a nível local tem permitido precisamente essa salvaguarda. Com o aparecimento de novos grupos, isso tem acontecido e marca uma diferença para aquilo que vinha a acontecer desde os anos 90, que era uma perda significativa do número de grupos, particularmente nos territórios do Baixo Alentejo, e o aparecimento de novos projetos relacionados com o canto, como o canto nas escolas, que no caso de Beja, por exemplo, tem tido imenso sucesso com uma adesão por parte das crianças e dos próprios pais, que neste momento, ao contrário do que acontecia há 15 anos atrás, aderem ao canto e querem participar do movimento coral, criando novos grupos, participando em festas que têm o canto como motivo. Isso tem acontecido muito em Beja e creio que é geral no Baixo Alentejo.
tivemos o canto a globalizar-se, de certa maneira. Portanto, é perfeitamente natural que este aparecimento do canto com uma marca identitária mais forte que sempre o teve, mas agora com esta questão da notoriedade, que estas comunidades na diáspora sintam o canto como também parte dessa sua identidade e, portanto, tenham mais liberdade e vontade de o dar a ouvir a outras pessoas. E isso é um aspecto muito positivo nesta classificação. Há mais gente a querer ouvir canto e aqueles que sempre gostaram do canto sentem essa liberdade, essa vontade para cantar mais, para que outros possam ouvir. Portanto, eu saúdo e acho extremamente positivo esta vitalidade que se pode notar aqui em Almada, por exemplo, do canto, da identidade alentejana, que de facto demonstra que a cultura não tem fronteiras de concelhos, de países inclusivamente, e que o canto pode ser cantado noutros sítios que não o Baixo Alentejo apenas. O canto alentejano, eu diria que se define numa palavra, é a alma de um povo. São 3 palavras, mas é de facto a alma de um povo. É a melodia de um povo, uma melodia muito particular, que tem a força da terra, que tem a força, que tem a expressão facial do Alentejo, de quem sente aquela música como parte da sua história e da sua biografia. E qualquer pessoa consegue distinguir isso no canto alentejano. A Almada homenageia o cante, contou com o alto patrocínio do Presidente da República.